Preparados para o voo de hoje? Meu nome é Keren Apuc e este é o Canuncast. E o nosso voo de hoje vai até Londres e traz para vocês uma história inspiradora. Prepare, nós vamos conhecer uma mulher hoje. Ela é pastora, ela é escritora, psicanalista, mentora, ela é conferencista internacional. Com vocês, pastora Luzia Pereira. Que honra, pastora Luzia, te receber aqui no nosso podcast, no Canuncast. E queria que a pastora Luzia se apresentasse ao nosso público. Gente, shalom, shalom, né? Esse é o meu slogan, shalom, shalom, para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui, ter conhecido vocês, esse espaço maravilhoso aqui. E, como você falou, eu sou Luzia Pereira, moro há 25 anos em Londres, sou casada com o homem mais bonito do universo, Bispo Rivan, tenho 3 filhos, né? Meu filho caçula atualmente está no Brasil fazendo missão, e nós estamos há 25 anos ali, trabalhando, coordeno, junto com a Aliança Pastoral, coordeno a Pastoral Alliance Feminina, né? Com as pastoras. E a gente dá assistência psicológica, também espiritual e treinamentos, né? Foi 25 anos que a pastora já está em Londres, né? E a pastora saiu do Brasil para enfrentar um novo país como missionária, juntamente com a sua família. Quais foram as dificuldades, pastora Luzia, assim, no começo, que saiu do Brasil e foi para Londres? Assim, vamos voltar no começo, né? Eu ensinava na nossa igreja lá em Salvador, nós tínhamos um curso de preparação, curso teológico chamado STEADEB. Fiz seminário, né? Fiz várias formações, e a minha área era missiologia, então eu me especializei em missiologia, história da igreja, lecionava, já treinando obreiros. E depois nós assumimos o departamento de missões. Nós pegamos o departamento de missões de Salvador com 3 missionários, né? Que era um no Japão, um em Madagascar e o outro no interior da Bahia. E assim, em 4 anos, Deus fez coisa muito, muito maravilhosa, porque nós conseguimos, quando eu saí, eu fiquei 11 anos trabalhando. Fui secretária de missões, depois dirigi o departamento de missões e trabalhava também junto com a Sename, né? Pastor Timóteo e alguns outros pastores. Organizamos o primeiro congresso mundial da Sename, né? Que foi lá em Salvador. E também a Feira das Nações. Então, eu sempre fui muito envolvida com missões. Tanto é que o missionário Euclides, ele falava que o meu coração não batia tum-tum, batia missões, né? Então, eu cuidava de missionário, eu ensinava como missionário ir para o campo, mas... Uma hora... E eu nunca pensei em ir para Londres, né? Eu, assim, vivi anos falando da Albânia, o meu sonho ainda é ir na Albânia. Engraçado, gente, tenho 25 anos aqui e ainda não fui na Albânia, mas o meu sonho era ir como missionária para a Albânia. Eu comecei a trabalhar com missões, eu era solteira ainda, né? Meu chamado foi muito cedo. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 para 7 anos, uma vizinha falou, que a gente estava até comentando hoje, né? Falou de Jesus para mim, e eu vinha assim, eu achava que eu estava preparada, né? Eu ensinava os missionários, eu treinava eles e enviava. Nós enviamos missionários para todos os continentes, África, Europa, Ásia, né? E chegou o momento de vir, gente. Com 3 meses eu queria ir embora. Meu Deus, nós estamos aqui em Portugal e para a gente teve muitas dificuldades, né? Há uma dificuldade, né, em Portugal como imigrante, mas a gente tem um ponto bom ao nosso favor. A língua é a mesma. Yes. E lá em Londres? Já chegou falando inglês? Foi assim, já chegando dominando? Como é que foi? Não. E assim, foi muitas lições, porque hoje... Eu sou head trainer, né? E eu estou sempre treinando e falando para as pessoas. Eu aconselho o pastor hoje, se você está enviando alguém para um missionário fora das Américas, fora das Américas do Sul, e nem vou dizer até nas Américas do Sul, tem que falar inglês.
tá? Foi muito difícil a questão da língua. Só que tinha uma comunidade já boa, né? Nós fomos recebidos por uma igreja inglesa. Isso ajudou bastante. A igreja tinha uma escola, Olha que tinha bom. vários brasileiros lá. O pastor inglês falava português, era um porto-inglês, mas teve uma empatia. Nós tivemos muita ajuda lá, entendeu? E nós estamos com ele já há 25 anos. Tem 4 anos que o Senhor levou ele, que é o pastor Boyd William, né? Recebeu muitos brasileiros. Então, assim, foi muito difícil, não foi nem a questão da língua. Sabe qual foi a coisa mais difícil para mim? A igreja. A igreja é diferente. Porque eu trabalhava na igreja, eu vivia na igreja e eu era muito ativa na igreja. Então, assim, quando chegou lá, além de não saber a língua, o sistema é tudo diferente. É como se eu fosse zerada de tudo que eu aprendi, né? Que é a questão da cosmovisão local. Você está em um lugar transcultural, né? E não dá para fazer a mesma coisa. A gente até tenta, mas você sabe que é diferente. Não dá. Por exemplo, o culto no Brasil, há 15, 10 anos atrás, só a escola dominical que era de manhã. E o culto na Inglaterra principal é domingo pela manhã. Então ficava aquele gap, hoje é domingo, na mente, né? Hoje é domingo à noite. O que eu estou fazendo em casa? Outra coisa, culto da vitória, culto do manto, ciclo de oração, e ensaio, não tinha nada disso. Então, assim, para mim foi muito difícil isso. Eu chorava muito, porque eu queria. Nós passamos 7 meses, só eu e meu marido e mais 3 pessoas indo para a igreja. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Eu não queria ficar de jeito nenhum. Mas eu lembro que a primeira vez que eu voltei, a gente voltou assim 1 ano depois, ou 2, não lembro, para o Brasil, e chegou na rodoviária, ou no aeroporto, tá gente na rádio, aquela coisa toda. E eu olhava e dizia, meu Deus, que vergonha. E eu queria, na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, olha, o missionário aqui foi meu marido, porque por mim eu tinha voltado. Tinha desistido. Né? Foi a maior dificuldade foi a questão da igreja. Da igreja, né? Eu senti muita falta. E a pastora Luzia é casada há bastante tempo, ela diz 33 anos, né? Com o pastor bispo Rivan. E para sustentar um casamento, porque se mudou há 20 e poucos anos, era casado de novo, não era? Tinha o quê de casado? Nem sei fazer Uns conta. 7 anos. Era Gente, casado de novo. Olha, Tinha filhos já? Tinha. Eu tinha 2 meninos, né? Um nasceu lá, eu tinha a minha filha mais velha, o menino tinha 1 ano e pouco, eu tive um atrás do outro, e o outro nasceu lá. Bom, casamento, né? Primeira coisa, eu tinha certeza que Rivan era a pessoa de Deus para mim. Eu fiz várias provas lá, gente. Fiz prova de Gideão, fiz vários tipos de prova. Mas o que sustenta mesmo, primeiro é o nosso compromisso com Deus, né? E até meus filhos, se você perguntar, nosso lema dentro de casa é: você quer ter razão ou você quer ter paz? Muito forte. Entendeu? Então, assim, no casamento, alguém tem que desistir para as coisas acontecerem. Tem que ceder, né? E vai cedendo, não é só ceder, né? Não ceder também, mas da forma correta. E se, né, o Senhor vai trabalhando até que a aliança não tenha mais nenhum. Hoje eu falo com ele, a gente já tem 33 anos, a gente não pode nem brigar, né? Porque eu sou sanguínea e meu marido é fleumático. Então, assim, foi uma dificuldade no começo. E, por incrível que pareça, a hora que eu mais me chateava era quando ia para a igreja. Porque o sanguíneo se arruma em 5 minutos. E o fleumático. E o fleumático ficou perguntando, essa gravata aqui, amor, o que é que combina com essa roupa? Entendeu? Então, assim... Mas aí, uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou ministrando para casais foi que um encontro de casal realmente nos fortaleceu. Porque ali eu via, o temperamento. Eu não sabia de temperamento, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E isso ajudou bastante. Então, conhecer a história, conversar na hora certa e perdoar. Né? E acima de tudo, o amor. Né? Eu amo meu marido, gente. Que lindo. Eu fiz aqui uns scriptzinho para fazer as perguntas.
A pastora é psicanalista na área da libertação, não é? Restauração da alma, da mente. Hoje em dia, pastora, há muitos pastores, muitos líderes que tá por fora, nós olhamos, né? Vemos bem-sucedidos, realizados, tem um poder aquisitivo, né? Aqui mesmo na Europa, controlado, mas muitos estão com as suas almas aprisionadas. Isso dentro do meio evangélico. A pastora encontra pessoas assim? Eu vou falar uma coisa assim, eu vou falar como psicanalista e como libertadora, né? Eu sou psicanalista, mas eu me especializei em espíritopatologia. O que é isso? O estudo do espiritual mesmo, no sentido da libertação. Por quê? Porque eu olhava e eu via assim, eu fiquei meio frustrada como pastora, porque quando você pensava que a pessoa ia, daqui a pouco, pá. Primeiro que me levou a estudar foi realmente para tratar as minhas mazelas. Então vamos falar por parte, vamos começar o individual. Libertação é um processo. Todos os dias tem uma área que vai ser liberta. Então, assim, não dá também, no processo de libertação, já está falando libertação, sotero, né? Sair de um lugar para outro. Aí entra Paulo com metanoia, né? Transformação. Que é a transformação. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja adaptados. Tá? O que é uma pessoa adaptada? Uma pessoa adaptada é aquela que mente no mundo e mente na igreja. É falso no mundo e é falso na igreja. Está dentro da igreja, mas ela está adaptada, ela não está liberta. Né? Então, assim, a santidade é um protocolo para a gente chegar no céu. E santidade é possível, porque a Bíblia diz: sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Como é incrível que quando eu estou assim, dando seminário de libertação, as pessoas têm aquele impacto que você viu. Sim, mais ou menos nas palestras. Né? Aí as pessoas, a pergunta mais comum: o que é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Pessoas, às vezes, de 15, 20 anos de crente, me perguntando como é que ouve a voz de Deus. Deus fala com você como? Entendeu? Então, assim, por que isso acontece? Todo mundo tem uma história. Atrás de um ser humano tem 4 gerações que precisa ser analisada, né, para que eu viva a libertação plena. Só que as pessoas trocam libertação com salvação. Aí pode separar a gente. Libertação é o processo. Salvação é você confessar ao Senhor. A libertação tem a ver com a vida aqui, vida abundante, porque a eternidade começa na terra. Né? O Senhor fala: você vai ter, e por fim, a vida eterna. Entendeu? Então a vida eterna é um bônus. Entendeu? Um bônus eterno daquilo que é a plenitude. Mas enquanto eu estiver aqui, todo o tempo vai ter parte da minha vida que vai precisar ser liberta. Quanto mais libertação, maior o nível de santidade. Tá? Então, assim, eu acho que o maior problema é que as pessoas não focam no indivíduo, focam na massa. Às vezes eu falo que a igreja está cheia de pessoas vazias. Entendeu? É forte essa então, parte. Assim, não é. Você vai ver Jesus o tempo todo, ele estava com pessoas. As multidões vinham, mas quem teve um encontro mesmo com o Senhor profundo foi liberto. Então, dentro da espíritopatologia, eu me curei a mim mesmo. Como? Eu tinha orfandade. Você sabe o que é um líder? Uma pessoa liderando com orfandade? Ela morre. Ela vai ser uma pessoa amargurada. Porque quem é órfão está sempre... A orfandade vem, né, com rejeição, vem com os complexos de inferioridade. Então, tudo vai ser aquele líder que tudo é totalmente almático. Olhou feio, foi ele. A pessoa falou uma coisa. Então, assim, todo esse contexto vai gerar uma pessoa liberta ou não liberta. Entendeu? Então, a libertação ela começa aqui, na mente. Ela se estabelece nas emoções. Não existe possibilidade de você ser espiritual se você não tratar a sua alma. Tá? Então, assim, nós precisamos converter a nossa alma para que o espírito subjugue a alma, como aquela dinâmica que a gente fez. Né? Vai falar um pouquinho dela para a gente. Eu amo fazer aquela dinâmica, porque forte. Você é 3 pessoas que precisam ser administradas. Então, dentro desse processo de libertação,
Aí a gente chega no líder, porque todo líder é uma pessoa. E se ele não tratar dele, ele vai se acabar na liderança. Por exemplo, eu fui nora de pastor, filha de pastor, vamos dizer assim, porque eu chamava meu sogro de pai, né? E depois casei com pastor. E trabalhei 10 anos com pastores, que eu trabalhava na presidência da igreja. Aí, se eu vestisse apertado, eu estava com Jezabel. Se eu vestisse comprido, eu estava lançando moda. Se eu me visto bem, é com o dinheiro da igreja. Se eu me visto mal, eu sou desmazelada. E entendeu? Tudo isso, se a pessoa não tiver uma estrutura... Como administrar tudo isso? Vai embaixo. Você tem que ter a sua identidade sarada. Quem sou eu de verdade? Entendeu? Eu vou viver para agradar as pessoas, eu vou... Quem sou eu? Quem é você quando ninguém está vendo? Entendeu? Então, assim, como eu tinha orfandade, aí a tendência de quem é órfão é fazer de tudo para agradar. Então, eu estava sempre procurando, só que uma hora cansa. Uma hora cansa, né? E isso explodiu aqui, no meu 3º ano de ministério. Eu era uma pessoa totalmente almática. Quando alguém saía da igreja, irmãos, eu ficava doente, eu adoecia, meu Deus, por quê? Porque a rejeição veio. Você acha tá que é me você, deixando, né? O que foi que... Sempre a pergunta era, o que foi que eu fiz para você estar me deixando? Né? E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque o inimigo, ele vai massacrar você se você é órfã. Se você tem complexo de rejeição, vai ser aquela pessoa que vai fazer de tudo para agradar, só que cansa também, entendeu? Então, assim, quanto à sua pergunta com relação ao líder, o meu conselho... Hoje eu trato de pastores, né? Graças a Deus eu tenho um respeito muito grande com os pastores, trato eles psicologicamente, amo fazer isso, né, porque aprendi muito cedo, minha vida ministerial começou com 15 anos, eu tenho 54 anos hoje, né, então assim, tudo foi muito, muito cedo na minha vida e eu não entendia, só que como eu ia para o campo missionário cedo, então as promessas, ou o aprendizado também foi. Voltando à sua pergunta, sim, o líder não tratado, não vou nem dizer a palavra que é. Ele mata outras pessoas. Mata outras pessoas. E morre. O ano passado, 13 pastores se suicidaram no Brasil. Deus. Entendeu? Então, assim... E hoje, com as redes sociais, é incrível, né? Porque você bota um filtro aqui e tá lindo, maravilhoso. Já tá maravilhoso. Eu já subi a escada da igreja dizendo, não quero vir, eu não quero ir. Entendeu? Eu não quero estar aqui. E pastor é alma, é humano também, não é? Entendeu? E muitos atrás disso colocam uma capa de forte, afinal, quando vai ver, está desmoronado. E não busca, né, o tratamento certo. As pessoas perguntam, pastora, como você faz para não estar sempre bem? Eu não estou o tempo todo bem. Tem hora que eu estou triste, eu posso ficar triste, posso chorar. Mas já não, eu tenho uma separação assim na divisão da alma com o espírito, que eu gosto muito de pensar em Paulo e Silas, né? Estava na prisão, estava cheio de dificuldade, mas dentro deles, entendeu? As aflições não podem governar dentro de mim, ela tem que ficar fora. A dor estava ali, as chicotadas estavam ali, eles estavam em um estado muito difícil, mas eles conseguiam adorar. Entendeu? Então, antes era assim, eu vou te explicar como era eu a pastora almática. Saiu da igreja e chorava 3 dias. Meu Deus. Falou de mim, por que ia me justificar? Hoje eu pergunto, eu fiz? Eu sou? Não, então vida que segue. Então tá tranquilo. Eu não tenho tempo para perder tempo. Entendeu? Eu uso muito essa frase da minha esposa. Então, assim, isso é cura. Entendeu? Você não vai ficar perdendo tempo mais em tentar agradar todo mundo, agradar as pessoas. Não, eu faço o que é certo. E o meu versículo-chave é, um versículo que vocês vão até rir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu pergunto, Senhor, tem hora que o Espírito Santo falou, você fez. Eu digo, meu Deus, então o que é que eu faço? Me ajuda, vou lá, peço perdão. Mas se não for, não tem porquê. As pessoas vão falar o que quiser. Então, assim, quanto mais
alma curada, mais aumenta o nível da libertação. Que forte, Jesus. Olha, estamos aprendendo muito aqui hoje. Vou fazer uma outra pergunta aqui para nossa pastora. Sobre o congresso, né? Tem o congresso Gaditas. Fala um pouquinho sobre Gaditas, porque os Gaditas eram guerreiros de elite na Bíblia, Vou né? pegar aqui, gente. Já vamos passar para os livros, olha. Esse livro aqui... Como surgiu esse livro, pastora? Esse livro foi engraçado, gente, que eu estava com as mulheres e essas mulheres estavam me dando trabalho. Pensa assim, toda hora uma coisa ou outra. Aí eu tô subindo a escada da igreja e eu falei assim, meu Deus, essas mulheres só ficam miando. Eu ouvi assim, era como se elas estivessem miando. Aí eu disse assim, essas mulheres ficam miando o tempo todo. Aí eu ouvi a voz, o Espírito Santo falou comigo, então ensina ela a rugir. Uau. Aí eu olhei para trás assim. Aí ele falou assim, Luzia, você tem que ensinar para as mulheres, ele falou, as minhas mulheres, né, minhas filhas, elas desenvolver a identidade. Porque você fala que é filha do leão da tribo de Judá, mas você tem comportamento de gatinha. Entendeu? Então, se você é leoa, se você é filha do leão de Judá, você é leoa. Né? Então, a identidade nossa tem que ser de leoa. E aí eu fui estudar e li aquele livro que a gente viu hoje, da Lisa, O Despertar. Nossa, meu Deus. Eu acho que eu li aquele livro assim em 3 dias, né? Li aquele livro e comecei a estudar a tribo de Gade. Porque eu disse assim, vem cá, essas mulheres... esses homens que tinham cara de leão, né? Porque eu busquei uma referência de leão, aí veio a tribo de Gade. Aí eu disse, meu Deus, eles eram guerreiros, saía. E essas mulheres? Qual eram as características dessas mulheres? Aí, irmã, vou te falar. Esse livro é muito bom. A hashtag dele é o seguinte, pare de miar, chegou a hora de rugir. Eita, Glória. E eu te falei, né, os homens estão comprando. Se você tem Maria das Dores, ó, pega esse livro. Mulheres com cara de leão. Então, daí começou, as meninas amaram esse livro, é um livro muito fácil de ler. Aqui a gente fala como empreender, porque tem mulher que só sabe miar, o dinheiro do meu marido não dá, não dá, e bem aquele miado o tempo todo, né? Aqui a gente fala como a mulher pode empreender, porque as mulheres de Grade empreendiam para o reino, né? Criavam um filho com cara de leão. Então, assim, a capacidade, né, que o Senhor nos dá para que os nossos filhos desenvolvam a identidade. Então, aqui é um livro que vai trabalhar em identidade. Se a mulher não tem identidade, eu aconselho esse livro aqui. Esse é o primeiro que foi escrito? Não, o primeiro é aquele lá. Ah, esse aqui, gente. É cada um mais maravilhoso. Eu ainda estou na leitura deste daqui. Vai falar um bocadinho dele, Os 7 Inimigos da Promessa. Gente, esse livro é muito... Eu já tô... Olha, gente, esse livro foi o meu primeiro best-seller. Na realidade, foi com esse aqui. Eu ganhei aqui na Europa como melhor escritora brasileira. Lá né? Não, aqui na Europa. Aqui na Europa. Eu, assim, só ser indicada, para mim, já estava assim... Eu estava muito honrada que eu estava entre as 5 melhores escritoras aqui. Meu Deus, que maravilha. Foi a primeira vez que uma evangélica foi indicada para o prêmio, né? E não foi a igreja, ninguém da igreja que indicou, foi pessoas mesmo, seculado, me indicou. E aí, na hora, eu lembro, foi na pandemia, né? Primeiro ano da pandemia. E aí estava uma festa toda pronta e não pôde ter. Eles anunciaram, gente, eu fiquei tão feliz da minha vida. E depois teve o prêmio lá no Palácio de Kensington, né? Foi muito lindo, eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, né? De poder. E esse livro é Os 7 Inimigos da Promessa. Aqui, não sei se você conhece o pastor Denilson Lima. Não. Ele é de Salvador. E no primeiro ano que eu cheguei em Londres, ainda era aquele CD, sabe? Eu não sei como é que chama, mas a gente tinha um negocinho que botava, eu esqueci. Botava dentro e a gente ficava ouvindo aquele CD. E o meu cunhado esteve em Londres e trouxe um DVD daquele, eu não sei como é que chama, se é CD, DVD, eu não lembro. Gente, tem alguns anos. Era um Walkman.
Walkman, né? E era o pastor Denilson pregando. E aí ele citou Deuteronômio 7, e ele falou sobre os heteus, amorreu, jebuseu, a ordem do Senhor de pegar aquelas nações, destruir, matar, tudo, exterminar, né? Não se contaminar. Eu, meu Deus. Aí eu achei aquilo tão forte. E eu comecei a estudar. Eu levei 4 anos para fazer esse livro. É muito porque forte. Porque aqui tem um livro, arqueologia. Eu tive que provar, porque tem uma parte nesse livro que é sobre os amorreus. Aqui nós desvendamos 7 principados, representados por nações que estavam ali dentro da Terra da Promessa. É um livro de batalha espiritual, pessoal, é um livro de tomada de território, mas, acima de tudo, é um manual de libertação. Esse livro tem abençoado centenas de pessoas, né? Por exemplo, dentro da Terra da Promessa, Canaã tinha os heteus. O termo heteu é aquele que mete medo. O primeiro principado que Israel enfrentou foi o medo. Né? Você vê que eles mandam 12 espias. Chega lá, a Bíblia diz que eles voltam aterrorizados. Tem muita gente paralisa o medo, né? O medo, ele é uma coisa tão... E esses últimos 4 anos, o interessante é que durante a pandemia, às vezes eu ficava 8 horas fazendo atendimento online. E eu vi que a maioria era de evangélicos. Aí eu ficava assim, meu Deus. E era um desespero, pessoas com crise de pânico. E não era só os membros, não. Era liderança, tudo. E eu comecei a fazer pergunta, mas por que você está com tanto medo? Eu tenho medo de ir para o inferno. Meu Deus. Eu não me sinto... Então, assim, o medo era morrer e não ir para o céu. Bem simplesinho, né? Morrer e não ir para o céu. Então, o medo teve uma potencialização muito grande. Tem gente até hoje que não sai de dentro de casa. Não sai. Entendeu? Assim, eu mesma atendi, levei comida a pessoas lá em Londres que você chega, você coloca aqui a comida, você vai para o outro, você bate na porta, vai para o outro lado da rua. A pessoa comer. E aí ela vai, dá um tempinho, abre, você fica esperando para ver se ela abre. Ela abre, pega a comida e entra. Eu estava tratando uma pessoa que ela já tinha 4 anos que não saía de dentro. E depois da pandemia isso aumentou mais, não foi? Muito mais. Porque a pandemia parece que veio essa onda do medo, da incerteza. Sim. Em corações de muita gente morreu, muito familiar, muito amigo. Né? Quem não teve uma pessoa que conheceu, que faleceu na pandemia? E o medo de morrer é o quê? Insegurança espiritual. Meu Deus. Entendeu? Então, assim... eu tive também pessoas que teve crise de pânico dentro da igreja e as pessoas tudo em cima. Sai, em nome de Jesus, é demônio. E essa pessoa até hoje não pisa o pé na igreja mais. Olha. Porque não era o demônio, ela estava tendo uma crise de pânico que, claro, existe a possessão, a opressão e a possessão passiva. Tudo isso a gente fala aqui, né? Então, assim, possessão passiva é quando o diabo está ali por fora. Você está entendendo? Opressão é quando está muito perto. E possessão é quando se manifesta. Entendeu? Então, aqui a gente fala também sobre as fases do pecado. O pecado tem várias fases, tem 4 fases. A última, a iniquidade, é quando o pecado passa a ser comum. Já não faz nenhuma diferença. Esse livro também, na parte do gigazeu. O gigazeu é aquele que é regido pela carne. Aí nós trabalhamos toda a questão da sensualidade. Por exemplo, cada pessoa que você se relaciona sexualmente, a sua alma fica ligada àquela pessoa. Cada relação sexual, todos os espíritos daquela pessoa passam a ter autoridade sobre você. E Paulo já fala isso em Coríntios, né? E a própria Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E assim, nesse livro, esse é o segundo, eu tive que refazer ele, porque eu dava o seminário e as pessoas começaram a fazer muita pergunta. Por exemplo, como desligar a alma? Né? Qual é o protocolo? Que sua alma fica ligada? Não é só sexualmente. Tem pessoas que não se desligou de um relacionamento afetivo, um relacionamento até de amizade. A fulano me traiu. Gente, tem pessoas que são passageiras. Me deixou, tem pessoas que não vai ficar com você para sempre. Entendeu? Então, nós tratamos isso, tratamos a parte da carnalidade, da sexualidade dentro desse livro. Deixa eu ver o que é. Amorreu.
Ontem mesmo eu preguei sobre o amorreu. O termo amorreu é aquele que é amargo, rebelde e murmurador. Né? Então, assim, como você dá legalidade pro diabo através das palavras? Cuidado, boquinha, o que fala, né? Esse casamento é ruim, não presta. O diabo, nem sabia, vou anotar aqui, ó, o casamento dela não presta. Então, assim, porque o inimigo, ele não tem poder nenhum, só aquele que a gente dá. Entendeu? E nas palavras liberadas, né? Não é só na palavra, é legalidade. O inimigo só vai atuar através de legalidade. Tem gente que faz uma coisa de batalha espiritual, tentando. Gente, um dia desse eu fui num lugar, eu assisti um culto assim normal, ninguém sabia quem era eu estava lá. Gente, falaram mais do diabo do que em Deus. O diabo tá aqui, tomou um topato, foi o diabo. Caiu o carro, foi o diabo. Tá com a vida financeira atrapalhada, foi o diabo. Não, você que não sabe administrar. Deus te tira e você volta, aí ele deixa você lá na prova. O diabo não vai pegar o meu cartão e ali comprar, não. Quem compra sou eu. Entendeu? Então, assim, todas essas questões de espiritualizar para não ter responsabilidade. Né? Falar foi o diabo é mais fácil do que dizer eu preciso me posicionar. É forte. E a pastora Luzia conta um testemunho nesse livro que quando você estava escrevendo ele, seu filho começou a ter pesadelos, né? E a pastora Luzia chegou a ver, vou deixar ela contar, conta. Na parede. Gente, esse livro, ele foi assim, uma das maiores experiências para mim, porque todos esses 7 se manifestaram. E quando você fala de principado, gente, você não chega diante de um principado nesse corpo aqui normal, é uma outra atmosfera espiritual. Eu lembro que eu nunca tinha, nós falamos sobre Leviatã aí, mas eu nunca tinha tido um embate assim com Leviatã. E por incrível que pareça, quando eu lancei esse livro, o primeiro lugar que eu vim para fazer o seminário foi aqui em Portugal. Olha. E foi até num vigilhão, na igreja do pastor Hudson. E lá eu tive uma experiência terrível. Eu falo mais no seminário, porque é muito polêmico. Tenho aqui no livro, mas eu falo mais no seminário. Foi em outra dimensão. Eu no culto pregando, eu fui arrebatada para outra dimensão. Foi uma vigília que ficou assim na história. Aqui, os mais velhos sabem. Então, eu já tive embate com Leviatã, já tive com o medo, né? Que é o ET, o espírito de medo. Eu visualizei ele, participar daquela coisa mórbida. Então, eu tive, sim, algumas visões abertas sobre isso. Por exemplo, o meu filho começou a falar que está vendo bicho. Gente, quando seu filho começar a falar que está vendo bicho, tem alguma coisa de errado aí no espiritual dessa casa, né? Tem algum ponto, tem algum... Porque as crianças, de 5 até 7 anos, ela vai ter uma abertura espiritual. Ataque. Primeira infância, de 4 até os 7 anos. Os maiores ataques. Aí, muitas vezes, vem os abusos, os sonhos, tudo isso. Porque o inimigo sabe que se estragou uma criança, ele já estragou o adulto. Né? Então, muito cuidado. Você que deixa seu filho dormir em qualquer lugar, você que leva seu filho e entrega para as pessoas. Eu tenho tratado centenas de pessoas que a própria mãe e pai entregava na mão do abusador. Porque o abusador, o perfil dele é que ele é confiável. Ele é uma pessoa confiável. Entendeu? Então, hoje eu trato pessoas que sofreram violência. E é muito complicado. Então, assim, meu filho começou a ter sonho, acordava sonhando, aquela coisa, aquela agonia espiritual. E eu, né, disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Qual é o ponto aqui dentro da minha casa? Aí estava na época do Spider-Man. Né? Eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu tenho que falar porque foi a minha verdade, foi o que eu vivi. Spider-Man. Aí eu tinha comprado para ele DVD, não vi nada normal. Nesse dia, o Espírito Santo falou comigo, vê esse filme. Aí eu fui assistir, e aí ele me mostrou que aquela janela, não sei, tem uma parte do filme em que o homem sai pelo espelho, né? E aquele ser era o espírito de terror. E que aterrorizava a mente das crianças e tal. Aí como é que você convence um menino que ama Spider-Man
né? Que ama, Spider-Man é o Homem-Aranha, né? Que ama e que está fascinado, estava no auge de tudo aquilo. Eu falei, filho, você está tendo pesadelo por causa disso, disso, disso. Eu expliquei para ele, eu lembro que ele pegava assim, eu falava, mas mãe, Spider-Man, é bom? Eu disse, mas tem um bicho aí que não é dentro do... Coisa. Aí eu falei, eu fiz um deal com ele, né? Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou jogar fora, a gente vai orar. Não, mãe, eu vou dar para o meu amigo. Não, filha, porque o bicho vai para lá, para você não. Então você tem que ter uma linguagem, não é só dizer não, né? Aí eu expliquei, disse, você vai estar tirando o bicho daqui, levando para dentro da casa do seu amigo. Peguei, disse a ele, vamos fazer o seguinte, porque ele amava o Spider-Man. Eu disse, se você não tiver mais pesadelo, aí foi esse vídeo. Se você tiver pesadelo, gente, deixa eu explicar, eu vou tirar daqui e vou jogar fora. Se você não sonhar, então é isso, tá? Eu tentei explicar para ele. E aí foi assim, eu tirei, no outro dia o meu filho dormiu, claro, orou, dormiu em paz. Aí eu falei assim, filho, você dormiu? Dormi. E aí, aí ele falou, o bicho estava mesmo no Spider-Man. Olha assim. Ele ia lá no meu quarto, minha mãe. Então, assim, é uma linguagem, por exemplo, no nosso tempo, como eram os vampiros, quem tá aqui, quem se lembra dos vampiros, aquela coisa horrorosa, com os dentão, como é os vampiros agora? Crepúsculo, lindo, maravilhoso, cada um mais bonito que o outro. A música, uma maravilha, aquela música lindíssima que foi feita dentro de um centro satânico. Aquilo é um lamento gerado por satanistas dentro de um espaço de oferenda, entendeu? Eu vou falar para você, todos nós sabemos que o inimigo entende muito bem de música. E tem gente casando na igreja com aquela música. Com as músicas. Entendeu? Então, assim, gente, a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Maligno. E eu tenho visto tanta coisa dentro disso aqui, mano. Tem horas que eu não quero... o seminário eu faço fechado, porque eu falo pouca coisa nas redes sociais. É um modo assim de eu viver mais tempo, né? Eu já tenho 18 anos falando, agora que as pessoas... Quem lê, você viu. Né? Você mesmo está lendo, você pode dizer o impacto que esse livro tem. Ele fala comigo. Né? Em muitos momentos eu fui arrebatado para outra dimensão. Por exemplo, quando eu fui falar sobre Baal, que Baal é uma sigla. É B de Beuzebu, A de Asmodeu, A de Astarote e L de Leviatã. Então, Baal é a junção de 4 poderes das trevas que se opõem a Deus, né? Aí, embaixo de Baal, tem os outros, né? Os principados, toda aquela coisa. Mas Baal é uma sigla. Quando Elias está dizendo assim, não vai chover, porque as pessoas acreditavam que a chuva era o sêmen de Baal que caía para fertilizar a terra. Meu Deus. Então, assim, por exemplo, o Brasil, ele faz uma oferenda todo ano a Baal, que é o Cani Baal, que hoje nós chamamos carnaval, culto à carne, né? Abertura de portais, entendeu? Então, assim, Asmodeu é aqui o trono que rege a Europa. Leviatã é o trono que rege as Américas. E se você olhar, todos os deuses das Américas saíram da água. E aí, se você quiser saber quem é Leviatã, o próprio Deus descreve ele como um monstro lá em Jó, né? Mas tem muitas outras versões daquilo que é Leviatã, um monstro que habita na escuridão das águas. Aí vem os poderes, né? O poder Lilith. Lilith comanda a Gesa, as Gesas comandam as bombas gira, Maria Mulambo. É uma hierarquia do mal fazendo oposição. E você ainda tem coragem de sair de casa sem orar, né? É muito corajoso. Né? Muito corajoso. Então, assim, O Mundo Jaz no Maligno, esse é um livro que desvenda o reino das trevas mesmo. E eu sempre gosto de deixar muito claro, foi uma revelação de Deus. Quando eu leio, me impacta. Não. Então, se você escreve um livro e ele causa impacto em você, e você vê que Deus fala comigo através desse livro, me ensinou.
claro. Toda vez que eu leio é alguma coisa. Se eu for fazer um seminário, nunca é diferente. Teve um tempo que eu falei, Senhor, deixa eu parar de falar, mas eu tenho que falar. Tem que falar. Porque é revelação muito forte. O que tem muito forte. Então, esse é os 7 inimigos que está aqui, ó, no canal, né? Na livraria. Agora o pessoal de Portugal que fica me pedindo, já pode ir lá. Já pode entrar já lá. Pode comprar. No nosso site. Eita. Tá bom. Gente, a gente ficaria aqui umas 3 horas só ouvindo a nossa pastora Luzia. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Para as mulheres agora, né? Agora vamos lá, mulheres. Mulheres que estão começando na liderança. Qual que é o conselho da pastora Luzia? Porque esse livro também tem um tema fortíssimo. Olha o título desse livro. Fala aí, pastora Luzia. Gente, esse livro aqui é fruto das minhas meninas da igreja. As meninas hoje é uma benção. Olha, o tema é Mulheres cheias de graça e Mulheres que são uma desgraça. Meu Deus. O primeiro impacto aqui já é o tema. Engraçado que eu não tenho muitos haters, né? Muitas pessoas assim para me perturbar, não. Mas apareceu quando eu lancei esse livro. E aí uma pessoa começou a falar um monte de coisa, que eu estava denegrindo as mulheres e tal. Gente, quem me conhece sabe, eu trabalho recuperando mulheres desde quando eu pisei em Londres. Tem coisas que eu faço que eu não posso falar aqui, porque é recuperação, tirar pessoas que estão escravas, né, em parte. Então, assim, quando eu fiz esse livro é fruto de todo o meu trabalho com mulheres. E não foi eu que escolhi esse tema, tá, filhote? O meu amor, não foi eu que escolhi, tá bom? Esse tema foi engraçado. Eu estava no ônibus, eu tinha escrito esse livro e uma série para liderança. Eu tenho 21 livros, né? Tem esses 4 aqui em português. Aí eu tinha terminado uma série sobre liderança. Uzias, o líder leproso, Joabe, o líder vingativo, e uma série de coisas para líderes, né? E aí o Espírito Santo, eu estava no trem, ele falou assim, agora você vai escrever um livro para mulheres. Aí eu disse, tá bom, achei legal a ideia, né? Aí ele falou, eu disse assim, não imaginava qual que era o nome? esse tema? Ele falou assim, mulheres cheias de graça, mulheres que são uma desgraça. Aí eu fiquei rindo. Fiquei calada, não falei nada. Eu disse, né? Porque a gente brasileira... É porque essa palavra, né? Eu não falo nem no púlpito, você já viu, né? Eu já vou explicando. Mas eu não tenho nenhum problema com ele, porque eu sei quem foi que mandou escrever e quem me falou o que escrever. Aí eu cheguei em casa. Você conhece meu marido, né? Você viu como ele é. E muito cuidadoso com tudo e tal. Aí eu disse, amor, eu falei no meu pensamento, né? Eu disse, eu vou falar com o Rivão o tema. Se ele aprovar, é porque é de Deus, não é coisa da minha cabeça. Porque eu fiquei muito atribulada com esse tema no começo. Até eu ter certeza que realmente era um direcionamento do Espírito Santo. Aí falei com ele, cheguei em casa e falei, amor, eu recebi mais um tema de livro. Aí ele, nossa, que maravilha. Como é? Eu falei, mulheres cheias de graça e mulheres que são uma desgraça. Aí ele falou assim, ele disse assim, ficou assim, disse assim, muito bom, viu, meu filho? É de Deus esse negócio. Pronto, é meu sacerdote, o sacerdote aprovou. E aí eu comecei a escrever esse livro. Eu não sei porquê, gente, mas os homens estão comprando mais do que as mulheres. Acho que eu estava em Salvador, e aí veio um rapaz que comprou 5 livros. Daqui a pouco ele veio de tarde e comprou mais 7 livros. No outro dia ele pegou 10 livros. Aí eu fiquei desconfiada. Aí eu falei para ele, irmão, você está pegando meu livro para revender? Vamos fazer negócio aqui? Eu posso fazer um tanto. Ele, não, pastora. Ele assistiu às palestras, né? Aí falou, não, pastora. É porque é muito bom. Primeiro eu levei para minhas irmãs. Depois aí eu acrescentei minhas cunhadas e uma vizinha. E agora eu estou levando para as minhas amigas lá do trabalho. Realmente é um livro muito forte. Aqui a gente fala sobre, por exemplo, Jezabel, né? A mulher idólatra e rebelde, né? Olha, gente, vou falar uma coisa muito séria. O espírito de Jezabel,
ele não é uma mulher, ele é uma legião de demônio, que pode se manifestar tanto em homens quanto em mulher. Mas a mulher tem uma abertura maior. Porque a gente tem uma anteninha, não sei se vocês sabem. A gente tem uma anteninha. Foi muito difícil para mim entender essa questão da anteninha. Você já viu? A gente vê antes dele, né? A gente dá um Aí eu ficava perguntando, meu Deus, por que a gente tem essa percepção? E às vezes a gente fala assim, ó, e o marido, não, isso é coisa da sua cabeça e não sei o quê. Essa anteninha, se ela não tiver voltada para Deus, vai estar voltada para o outro lado, tá? E porque a gente tem essa percepção, a mulher é muito mais perspicaz, não sei como é que fala isso em português. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Porque a gente tem essa percepção tão afiada. Porque foi a gente que conversou com a serpente. Entendeu? E a gente sabe o poder que a serpente tem. Entendeu? E aí isso ativou no DNA da mulher alguma coisa assim, sabe? Muito forte. E dentro das coisas que eu sei e que eu aprendi do espírito de Jezabel, quando ele está se manifestando em uma mulher, em casa não tem sacerdócio. Porque onde tem o espírito de Jezabel, tem o espírito de Acabe. Porque os dois andam juntos. Um alimenta o outro. Então, o que é uma mulher que tem o espírito de Jezabel? Aquela mulher que manda na casa, que decide tudo, que faz tudo. Aí, quando eu estou dando palestra, as meninas ficam todas zangadas no começo, né? Aí diz assim, aí uma levanta e fala, uma vez uma levantou, mas meu marido não faz nada, pastora. Eu disse, Você não deixa de fazer. Você não deixa. Aí eu disse assim, quando a pia entope, você faz o quê? Eu desentupo. Quando o gás acaba, o que é que você faz? Eu vou lá e boto. E a lâmpada, quando quebra, não, é eu que faço. Então, ele já acostumou dela fazer. E tem mais outra agravante. Por exemplo, a gente que tem 50 e pouco, 40, nós viemos de uma época, assim, 69, 70, em que as mulheres, elas ficaram sozinhas dentro de casa, né? Porque os homens saíram para trabalhar. E isso é errado? Não. Os homens sempre vão sair para trabalhar, mas elas muitas vezes saíram ali do Nordeste, foram para Brasília, foram para não sei aonde, para construir tudo. E as mulheres assumiram tudo. E aí criou uma geração só com aquela referência feminina, né? Então você vai ver que as mulheres nessa área, você vai ver, sempre tem uma assim, é muito mais forte, porque teve que sobreviver. Sim. Entendeu? Então, assim, o espírito de Jezabel, ele vai se manifestar em rebelião, principalmente ao sacerdócio, né? Então, assim, se você não deixar, o seu marido vai continuar assim, sem fazer nada. Você faz tudo, ele vai fazer o quê? Pra quê? Entendeu? Então, assim, e a bênção vem, só que tem um perigo. O espírito de Jezabel abre porta para outras patologias que a gente não pode falar aqui, porque senão vai quebrar seu podcast, entendeu? Para troca da sexualidade. Abre porta, entendeu? Esse menino que é criado só com a mãe, menino, deixa esse menino correr, deixa esse menino cair. O pai que tem que ser referência, o menino ainda bem não saiu, já tá. Deixa o filho ser menino, deixa a menina ser menina. Esse negócio de criar, a mãe criar o filho ali dentro, no ambiente feminino, vai dar problema. Entendeu? Então, assim, uma mulher que não deixa o marido ser o sacerdote, com certeza ela está ou todinha dentro controlado por Jezabel ou sob a influência. Aí fazer o quê? O que é que vai fazer? Tem que restaurar o sacerdócio. Porque Deus fez o homem como cabeça. Sim. Né? E ser cabeça não é mandar. Ser cabeça é dirigir. Talvez você, como homem, não seja o melhor em finanças. Sua esposa é melhor. Isso não vai te diminuir, desde quando a finança seja clara dentro de casa. Mandar é você fazer o que você quer sem dar nenhuma satisfação. Né? Então, assim, todo esse contexto... É muitas perguntas que as meninas fazem. Aí tem a Jezabel, tem a esposa de Potifar,
que é a mulher vulgar, a mulher sem propósito, né? Tem a mãe de Mica, que é a mulher com a adoração corrompida. Prega na igreja e xinga dentro de casa. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, gente, olha, os meus filhos, eles foram criados sendo pastoreados por mim e por meu marido. E se você não for aquilo que você prega, não tiver coerência, Em casa. não vai funcionar. Você vai semear incredulidade na vida do seu filho. Porque o filho está lá falando, a mãe está lá pregando, dizendo assim, não, irmão, não minta. Em casa, ela, o telefone toca, ela fala assim, vai lá, diga que eu não estou, não, eu estou aqui. O filho vai dizer, é hipocrisia. Entendeu? Então, a gente está semeando incredulidade. Então, muito cuidado, você que vive uma vida dúbia, assim como Eveu, né? Então, aqui fala sobre isso. E o que é a palavra desgraça? É anulação da graça, infortúnio. É quando eu sei o que é certo e aí eu não faço. Aí isso consiste em uma desgraça, que é o infortúnio. Para a gente, brasileiro, é um palavrão. Né? E dentro da nossa cultura, toda vez que eu falo, eu me lembro do palavrão. Evito falar no púlpito até hoje, só em último caso. Mas é isso. A desgraça é a anulação da graça. Eu falo que a graça não foi de graça. Não foi de graça. Entendeu? Teve um preço muito alto. Amém. Que forte, gente. Então tá faltando aqui a gente falar de Abisague. Gente, olha aqui. Essa capa também é muito forte. Vamos falar um esse livro pouquinho. foi... Servindo o rei sem intimidade. Eita. Abisague também. Também é voltado para o público feminino esse, né? Não. Ou pode ser para homens também. Meu propósito era fazer para mulher. Só que o livro foi ganhando uma proporção espiritual muito forte. Esse livro fala do perigo de você estar na igreja e não ser igreja. Ele é baseado também naquele versículo que diz: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. O que acontece? Eu fui para Salvador, para a convenção, todo ano, quase todo ano nós vamos para a convenção. Eu gosto de ficar lá aquela semana, indo para o culto de manhã, de tarde, de noite, é muito maravilhoso. Só que eu estava com esgotamento, que aí, bom, esgotamento, tudo junto. Vinha do auge, assim, de muitas pregações, muitas palavras, e de repente eu comecei a me sentir vazia, sabe? Porque eu pregava, era aquela bênção, todo mundo era abençoado, mas eu não era. Eu não me sentia abençoada. Eu já tinha muitas vezes que eu terminava de pregar e ia chorar. Vazia, com vazio dentro de mim. Por quê? Porque eu estava no ativismo religioso. É quando você só faz e esquece de ter intimidade. É muito comum isso nos preleitores. Por isso que hoje eu não sou ativista ministerialmente. Porque eu não acredito que uma pessoa que prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta tem tempo de meditar e ter vida com Deus. Uma vez eu fui para o Brasil, fizeram uma agenda para mim de manhã, de tarde, de noite, 7 dias na semana. Sem parar. Na segunda-feira, que eu achei que era meu dia de folga. Mais agenda. Não, você tem que ir. Não, já marquei. Então, existem os agenciadores, né? E isso tem estragado muito. Muita gente boa, muita gente que tem chamado, mas não dá para não cuidar de você. Eu tenho uma frase: primeiro Deus me quer, depois o que eu faço. Entendeu? Então eu fui para lá, assim, para Salvador, desse jeito, muito, muito ferida, né? A gente tinha acabado de passar por uma divisão, assim, no ministério. E, gente, como diz os baianos, eu tava o pó da rabiola. Faz muito tempo que você não ouve essa palavra, né? Gente, é baiano, da onde? Camaçari aí, ó. E aí eu disse assim, olha, sabe, fiquei lá, cheguei, aí a pastora Sheila Xavier estava pregando na parte das pastoras, né? E quando ela falou assim, Abisague serviu ao rei, mas o rei não a conheceu. Ah, irmão, aquilo ali foi outro translado.
Parecia que aquela pregação era todo para mim. Tanto que, quando terminou aquela coisa, eu estava nos braços da pastora Sheila, né? Que Deus fez ela descer do púlpito e vinha até mim. Eu desmaiei do tanto que eu chorei. Entendeu? E entendi naquele dia a importância mais ainda. Eu sempre cultivei, mas naquele dia eu estava com esgotamento físico, espiritual. Por isso que hoje eu cuido de pessoas, para que não aconteça isso. Porque é um prazer para mim. Eu quero para o púlpito pregar, mas eu quero que Deus fale comigo. Sim. Eu me derramo. Você viu ali, sim, foi muito forte. Nos eventos. Então, assim, eu quero receber. Não é porque eu só pregando. Não é só dar, né? Não é, e eu vi assim, porque o Senhor realmente me deu um nível de conhecimento. Então, às vezes, as pessoas forçam você, sabe? A você só derramar e esquece que você é uma pessoa. Tá? Gente, eu quero falar uma coisa. Você recebe um pregador, por exemplo, quando eu vou fazer os 7 inimigos, eu prefiro não ficar com ninguém. Porque eu tenho que me concentrar, eu sei o nível do peso que é essa palavra. Então, se você receber um pregador, deixa ele orar, sabe? Não fica levando. Eu não saio para comer. Eu não saio quando estou fazendo seminário que é 3 dias, eu não saio para lugar nenhum. Depois, aí eu saio. Mas nos dias eu não saio. Porque toda vez que eu saio, dá errado. O carro quebra, tem engarrafamento, então eu já sei, eu fico na minha lá. Eu fico quieta. Então, esse livro fala sobre intimidade. Que forte. Canta bem, mas prega. Não tem intimidade. Prega bem, mas pessoas aceitam Jesus. Há um mover de Deus. O jumentinho de Jacó. Não se esqueça que não é você. É quem está sentado em cima do jumento, entendeu? Porque muita gente está confundida. Eu estou orando, estou em pecado, mas eu estou pregando. Né? Tudo e tá Deus está... Não, gente, a palavra de Deus, se um jumento pregar, vai surtir efeito. E a gente viu, né, Balaão lá, o jumento de Balaão. Entendeu? Se um jumento pregar, vai surtir efeito, porque o poder não está em mim, sabe? Está sobre mim e derrama. Entendeu? Deus tem um compromisso com a igreja dele. Muitas pessoas falam, mas pastora, fulano estava em pecado e eu fui sentir Deus. Claro, era a palavra que foi lida, é a palavra de Deus. Deus ama a igreja, ama também o pecador, só se aborrece do pecado. Entendeu? Então não fique confundido, porque alguém pregou, você se alegrou e aquela pessoa estava em pecado. Ela leu a palavra, pegou a palavra, entendeu? Então, assim, tudo isso me levou a escrever esse livro sobre o cuidado. Pensa bem, Abisag, servindo ao rei. Tem gente aí servindo ao rei. Pertinho dele, mas não conhece. De longe, sem nenhuma intimidade, não tem intimidade. Né? Então... faz uma revista aí, né? Vamos ver o nível de intimidade que tá e como tá, para ver se não tá só religiosidade. Eita, é forte. Eita, tá muito forte esse nosso Canoncast de hoje. E já apresentamos aqui todos. Eu tenho aqui uma última pergunta. Gente, antes da última pergunta, eu não posso deixar olha isso aqui, ó. Nem a rainha de Sabá teve uma caneca dessa. Ouro com marfim, tá bom, gente? Olha, eu já vou fazer logo a propaganda. Se você quiser para sua conferência, essa aqui vai ser dos Gaditas, tá? Se você quiser, pronto. Pôr a cara do leão aí, olha, né? Para aí, olha que coisa linda demais. Temos aqui essa aqui também. Mais uma perguntinha para a gente finalizar, que é o nosso estandarte da vitória, né? A Canon tem aqui o símbolo da águia, né? Isso também foi todo projetado por Deus. A águia, para que nós possamos aprender que Deus quer que nós sejamos como a águia, né? Acima, voe acima das nossas dificuldades, voe acima do nível que o mundo vive, porque o mundo vive em um nível muito baixo, pastora Luzia. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, mas Deus quer que nós sobrevoemos acima. E que essa foi o que a pastora disse, né? O que está por fora não pode afetar o que está por dentro. Os nossos voos, eles precisam ser em Deus e muito alto. E a águia é o símbolo, né, da Canonici. E agora também, por ser Canonici, né, Bíblia que se ergue, qual é o estandarte que a pastora Luzia, estandarte de vitória, que ela deixa hoje fincada aqui para todos os nossos ouvintes? Como que a pessoa vai conseguir
estar num nível mais alto do que os seus próprios problemas, do que a sua própria visão. Pois é, isso aí que atrapalha muito. Por exemplo, eu estava vindo para aqui um dia e os céus de Londres estavam da cor dessa cortina. Ah, não está dando Lá, pra dizer. lá é geralmente assim, né? Já tive lá muito muito... cinzento. Só que quando o avião começou a subir, irmão, Deus sabe, eu peço ao Senhor Jesus, eu vou para onde o Senhor quiser. Mas, por favor, não deixa eu sair chovendo, não. Eu não gosto de viajar chovendo. E aí começou a vir uma tempestade e o avião decolou e entrou naquela nuvem preta. E eu estava bem na janela, o negócio assim parecia que você dava para pegar, era como se fosse algodão. E o avião, aquela coisa. Aí eu comecei a confessar, claro, até os pecados que ia cometer ainda. E eu tô lá e daqui a pouco eu orando e tal, naquela coisa, aquela aflição. E daqui a pouco o avião rompeu as nuvens e lá em cima o céu estava azul, limpo, um sol maravilhoso. Eu olhava assim para baixo, aquelas nuvens pretas e em cima o solzão. Aí naquele dia o Espírito Santo me ensinou, né, o que é a unção da águia. Tem livro da águia também? Vamos fazer, né? Eu tenho uma pregação, você é águia ou urubu? Eita, essa é forte. Porque a águia, ela só come coisa viva, o urubu gosta de coisa morta. Entendeu? A águia é no mínimo 3, o urubu anda em bando. Entendeu? Então, assim, quando o avião subiu, que ultrapassou, que eu vi aquela coisa tão maravilhosa. E às vezes a gente está assim, né? A gente quer viver no nível da tempestade, né? Você, como leão, foi chamado para devorar problema. Eita. Entendeu? E como águia, para superar problema, né? O que é para passar pela... Vai ter trepidação, vai ser difícil, vai balançar tudo, mas na hora que você romper, tudo está em paz. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que são então, outra hashtag... menos terra e mais céu. Eita, é muito forte. Menos terra. Então, o estandarte daqui da pastora Luzia é menos terra e mais céu. Aleluia. Pastora Luzia, que prazer. Eu ficava aqui, Morivaldo, umas 5 horas ouvindo aqui. Morivaldo tem que ir embora. Já deu aí o nosso horário. Para mim foi um prazer, pastora Luzia, te conhecer. Estou aprendendo muito com o primeiro livro, gente. Este livro está me impactando muito. E eu já estou querendo pular. O segundo que eu quero ler é aquele mesmo, das mulheres. Termina esse. Vou passar para esse. Vou para as gaditas. Tá, vamos fazer o cronograma espiritual. Pronto, você começa com recomenda os 7 esse primeiro? Aí depois, se você for mulher, você passa para isso. Se você for homem, você passa também, que você vai aprender como lidar com essa mulherada. Aí depois você vai para os gaditas, que vai fixar a sua identidade. Aí você chega aqui, né? Que aqui você vai dizer, não, eu quero isso. Vida abundante. Olha, não tem nada mais precioso que a gente sentir a presença de Deus. Tá com o Senhor. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, pastora, a senhora fica falando, Deus falou, Deus disse, porque é o que eu vivo. Porque ele entendeu? É o que eu vivo. De verdade, eu já acordei e falei assim, tem hora que eu até dou risada. Eu falei assim, Deus está tudo bem, aí o senhor está bem? Normal, entendeu? Depois eu mesmo dei risada, eu fiz, meu Deus, estou perguntando a Deus se ele está legal, se ele está bem. Mas é intimidade. É intimidade. Entendeu? Então, é isso. Porque se a gente não vive isso, a eternidade começa aqui. Que sentido tem Jesus morrer e eu não ter acesso a Deus aqui? Se ele veio para isso. É verdade. Tem alguma coisa errada. E que sentido tem a gente viver achando que tem, né, a vida cristã aqui, tem batalha para fazer, né, tudo para servir o rei aqui e descobrir depois que não tinha intimidade, não tá lá com ele. E a vida não é só batalha, a gente viver é maravilhoso. Eu falo sempre, eu não vou morrer, vou ser arrebatada. É o que eu falo. Se Deus quiser morrer, mas eu não quero morrer, eu quero ser arrebatada. Entendeu? Então, assim, a vida é linda. O Senhor todo o tempo. Não, tem dia que eu não estou legalzinha também, não. Mas eu tenho alguém para eu falar. Eu tenho alguém, porque uma das piores coisas é isso. Para líder, para pessoa normal, quem é que você confia?
Hoje a gente está vivendo uma crise de confiabilidade. Né? Quem é que você pode contar? Eu tenho 3 águias comigo. Que eu posso, se eu brigar com meu marido, eu posso dizer, olha, eu quero apertar esse percussione do bispo, e ela não vai se escandalizar comigo, porque eu sou gente, sabia? E gente tem isso. Tem. Não adianta ser fake, super santo, não existe super santo nem super santo. É dia após dia, até chegar à estatura de varão perfeito. Deixa o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer na sua vida. E quando você entender o que é ter intimidade, aí você vai entender o que foi que Jesus fez na cruz. É forte. Olha, me deixa ver que eu gostei desse negócio. Eu também gostei, olha. Da próxima, Morivaldo, a gente marca 2 horas. Meu Deus. Gente, então estamos já chegando ao fim do nosso episódio de hoje, né? O Canoncast, com essa presença ilustre, né? Uma presença que fluiu, né? Uma coisa assim, eu fiquei muito nervosa no começo, mas a gente sabe que ao lado dela, ela tem o domínio do assunto, né? Ela vai dominando, vai fazendo a gente, né, ficar segura. E louva a Deus pela vida da pastora Luzia, do bispo Riva, por este ministério que a gente, né, descobriu agora, um ministério que tem aí já muitos anos. Gente, 33 anos de casada é quase que eu tinha o quê, gente? Olha, abafa o caso, gente. Mas olha, quanta experiência de Deus essa mulher pode passar pra gente, que está começando no ministério, né? Há alguns anos aí que eu estou indo na empreitada do pastoreio, mas, pastora Luzia, continue sendo essa referência para muitas mulheres, essa referência de mulher que tem intimidade com Deus. Porque quando a mulher tem intimidade com o Senhor, ela é humilde, né? Ela é sincera, ela não é arrogante. E tudo isso eu vi na pastora Luzia, uma humildade tão grande, gente. Uma simpatia de pessoa. Uma pessoa que eu poderia, nesses últimos dias, estive com ela aí quase uma semaninha, né? Poderia ter perdido a estribeira, mas estava ali firme, posicionada, sabe? Sabia quem era mesmo que estava ali controlando. Era o Espírito Santo de Deus na vida dela. Então, para mim, foi uma honra te conhecer. Ela tem aí alguns projetos que a gente não falou, né? Tem a metodologia TCV. Então, a gente não contou tudo para ser uma próxima, né? Quando ela vier de novo. Nós temos uma plataforma, né, de cursos que começa com metanoia, aí depois tem o metamorfose, aí tem o libertador. Quando as pessoas entram tem para casais. Agora eu estou criando um protocolo só para noivos, né, para evitar assim, um monte de coisa depois de casar. E eu vou lançar agora em agosto ele. Quer fazer um convite para o nosso público, para mulheres, de algum evento que vai acontecer? Sim, gente, nós vamos ter em Londres agora, em setembro, né? 4 e 5 de setembro, nós vamos ter o Clamor das Leoas. Uau. E eu já vi aqui, ó, que aqui tem a identidade do leão ali. Eu tô vendo ali homens com propósito, né? Então, assim, o Clamor da Leoa vai ser um encontro profético. Nós vamos estar com a Cristina Maranhão, vai estar conosco, uma pessoa que eu respeito. Né? Ó, quero convidar você aqui de Portugal, faz sua caravana, vai ser sábado, sexta-feira, sábado o dia todo, domingo aí a gente vai deixar livre para dar um passeiozinho lá por Londres, a gente vai sair profetizando, vamos lá em vários pontos de avivamentos, né? E alguns pastores também voltam. Na última vez nós tivemos 53 mulheres aqui de Portugal. Uau. Então agora vai ser Anote essa cento e tantos, 5 e 7, viu? 5 e vai 7 lá nas redes sociais, que lá. Você que é pastor, você que é líder, nós trabalhamos dando apoio aos pastores do ministério, organizando, né? Trabalhando com mulheres, nós fazemos isso online, tá, gente? Eu faço treinamento online para grupo de mulheres, grupo de obreiros, ao vivo, fazer perguntas. Eu gosto de fazer online para tirar dúvida, né? São 4 encontros e tem um mapeamento espiritual, que é individual. O trabalho de libertação que eu faço. Uau. Não tem vaga. Você pode ficar na fila. Que bênção. E as redes sociais lá no Instagram, Luzia Helena Psicanalista. Luzia Helena Psicanalista, você pode entrar aí, né? E... Talvez você não me reconheça, né? Porque o Iá fez lá os negócios. Hoje a gente usa um pouco desse. Eu acho que eu vou pegar essas dicas aí para fazer umas imagens aí. Tem que usar os recursos que temos, né? Então,
Pastora Luzia, muito obrigada. Leva o nosso abraço para toda a sua família, paciência do pastor Riva, né? E a tua família toda, a igreja lá em Londres, né? Deus nos permitindo, nos, né, dando aí a bênção, eu creio que já está abençoado. Canonici também estará. Já viu, estamos, né? Lá, gente. Já estaremos lá nesse evento maravilhoso, né? E que vai acontecer dia 4 e 5 de setembro em Londres. E depois, quem tiver interesse, as irmãs tiverem interesse, né, quiser, né, falar com a gente, no particular, a gente passa o contato da pastora para que você possa saber. A Canonici vai estar com stand lá para servir essas mulheres. Vamos ter lá todos os livros da nossa pastora Luzia, livros dos nossos autores também vamos estar levando e outros materiais, porque ela disse que lá em Londres está difícil, né? Não encontra muito. Então, nós vamos estar lá, se Deus quiser. E é isso, meus queridos. Até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês neste nosso Canoncast. Deus abençoe. Obrigada, pastora Luzia. Fica na paz a todos. Deus abençoe. Voltamos de novo, porque eu esqueci, gente. Olha como é que eu pude esquecer disso. Olha aqui. Eu quero trazer aqui uma homenagem. Meu Deus do céu. Olha, gente, olha isso aqui. Isso é só para as águias de nível muito alto. Olha, gente, já olha aí, uma lembrancinha. Olha só coisa linda. Esse aqui tá à venda também ou só pra Não, esse não tá à venda, é só mesmo pra gente especial, é né? só para quem, Meu Deus do céu. Quem vem aqui no nosso, já vou usar. No nosso podcast. Uau. Bonito, né? Não, isso aí é para entidade de águia. Já vou usar, tá? Pastora Luzia também tem esse outro aqui, ó. Que é para você, isso é para nós. Para que você continue escrevendo seus livros, tá? Isso é um símbolo que nós estamos aqui da Canonici. Olha que coisa mais dizendo para você. É uma caneta para que você possa continuar sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus e continuar trazendo conteúdos exclusivos do céu, né? Que tá lá guardadinho com Deus. E é só uma lembrancinha nossa. Eu tinha esquecido, gente, por isso que a gente teve que voltar de novo aqui. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.